Obrigada por me lembrar. Sempre me lembro, gente, de gravar a aula, porque... Então, o clímax é justamente isso, esse momento, tipo assim, de maior tensão, é o ponto culminante de maior tensão no qual o conflito atinge o seu ponto máximo. É, por exemplo, quando se mata alguém no meio da história, você toma que, tipo assim, sabe? E aí, depois, eu entro para o quê? Para o desfecho. O desfecho é a solução ou não. Tem vários contos, inclusive da Lígia Fagundes Telles, que a gente vai ler. Não sei se o que a gente vai ler vai ser assim, mas tem alguns contos que tem um final aberto. O que é o final aberto? Não tem uma solução, sabe? Você não sabe o que aconteceu. Te deixa, às vezes, até chateado, tipo, porque você queria um final. E não existe um final ali, uma solução para o problema, tá? Então, é a solução ou não do conflito, que pode ser... Isso é legal, posso pensar. Oi? Filme assim é legal, você fica com raiva e você fica pensando. Por exemplo, não é que o final... Eu tô travando para vocês, gente? Ou não? Tá. Tá Tô todo travando mundo muito? travando também. Pra mim. Por exemplo, o livro Dom Carlos Murro, não é que ele tem um final aberto, mas grande questionamento da literatura brasileira, o grande questionamento é: Bentinho traiu ou não Capitu? Ninguém sabe. Então, assim, não tem uma resposta. Contrário, professor. Oi? Você falou se o Bentinho traiu a Capitu. É a Capitu que traiu o Bentinho, não? Contrário, Capitu traiu ou não Bentinho? É o grande debate da literatura brasileira. E aí, gente, para quem gosta de literatura, isso é o mínimo dentro da narrativa, que é uma narrativa espetacular. E aí, quando você se envolve com a história como um todo, saber se ela traiu ou não, e aí cada um tem o seu achismo aí, que não tem resposta, isso aí é uma das coisas que eu admiro. E aí, gente, o final, né, o desfecho pode ser surpreendente, trágico, cômico, tá? E tem que corresponder ao... Como é que fala, gente? Ao clímax, né? Ao final da história. Identifique o conflito do conto, gente. Qual que é o conflito? A morte do pai? A morte do pai, falta da Então, família. a falta de felicidade lá do... Então, não sei, gente, o que gera problema no conto? Não, a morte do pai não é um problema. Então, a falta... Porque a morte do pai é algo... Sim, eu tô falando da Falta pra família. O quê? E reconciliar a família. Isso aí no final... O conflito, olha para vocês verem, o que gera problema? Não é quando o narrador, que é o Juca, propõe que se coma peru no Natal. Então, professor, eu falei, o peru... Eu não escutei. Então, fala um pouco mais. Eu não escutei. Então, tá picotando um pouco o Então áudio de vocês. Mas é exatamente, é o fato do Juca querer comer o peru, porque aí que vai vir o problema. Tá, gente? Que aí vem a narrativa. O que vai ser o conflito, gente? É o motivo da narrativa. Tá? O conflito que move a narrativa. Então, todo o desenvolvimento é a partir do quê? Do peru que ele quer comer no Natal. Ok? 5. No conto, em estudo, na ceia de Natal, com o peru completamente fatiado, Juca toma o lugar da mãe na hora de servir as pessoas. E isso é muito simbólico, viu, gente? Acho que na hora eu não falei o fato. Por quê? Porque deixa de ser a mãe, a mulher, mãe, dona de casa que vai servir, e passa a ser o homem, o filho, que serve. Nesse momento, todos estão tão emocionados que as mulheres choram. Por que nesse momento a tensão aumenta? Ou por que eles choram? Será que lembra do pai? Porque eles se lembram ou associam, né? Aquele momento, eles se lembram do pai, né? Tem a ver com a figura do pai
que está morto. É o que hoje, gente, as pessoas estão chamando de gatilho. Não sei se vocês já pararam, se já depararam com essa expressão dentro da psicologia, sei lá, dessa questão comportamental, que as pessoas estão chamando de gatilho. Oi? Às vezes o povo dá uma exagerada não, dá uma... Às vezes. É. Todo mundo já ouviu essa expressão, que as pessoas estão usando muito isso. E aí, as pessoas estão até verbalizando a palavra, que é engatilhar. Que são motivos que vai fazer com que a pessoa tenha uma crise de ansiedade, ou uma crise depressiva, uma coisa desse tipo. Tá? Não, hoje bem que as pessoas estão zoando já com isso. Juca queria que a família esquecesse a figura do pai. Contudo, na luta entre os mortos, o pai e o peru, por que Juca toma partido do pai? Ele toma o lugar do pai, né? De servir, de pegar o pedaço maior. Como é que é? Fala de novo, Aline. Não, eu falei que ele toma lugar do pai na mesa. Fazer as coisas. Não é isso. O que acontece? Parece que existe uma luta, uma disputa entre o pai e o peru. Mas chega uma hora que o Juca toma partido do pai. Por quê? Acho que tentar reconciliar, né, a família, acho que é isso. Mais ou menos, o que acontece? Eles viram que, como é que eu falo? Protagonizar o peru trazia para a família um sentimento de culpa. Porque o peru, ele, na família, significava uma coisa alegre, feliz. E aí, não o Juca, mas a família, se sentia culpa por estar o quê? Feliz e alegre naquele momento. Então, por isso que ele toma partido. Não é porque ele, de fato, prefere o pai naquele momento. Ele só toma partido do pai porque o peru trazia o sentimento de culpa para a família. Entenderam? Mas, no final, quem vence a luta, o pai ou o peru? Pai? O pai não, peru, porque eles vão lá, vão comer o peru e nananana. E aí segue o fluxo. No final, quem vence a luta aí, né, entre aspas, é o peru. Então eles superam a perda do pai. Por isso que o peru vence. Não é que superam, mas... Eles aceitam, né? Oi? Eles aceitam. Eles se conformam. Fazer o quê? Pode fazer. Ué, só lidar com esse sentimento. Cada um. A aula já está terminando, credo. No desfecho do conto, geralmente ocorre a solução do conflito ou uma revelação para a personagem. A revelação acontece quando um fato ou uma situação muda o modo de pensar ou de agir de uma personagem, levando-a a romper com determinados valores, a questionar seu modo de vida, etc. O que acontece, gente? Esse tipo de conto, que a gente chama de conto psicológico, algumas coisas dentro da narrativa acontece que faz com que o personagem passe a refletir justamente ou questionar o seu modo de vida, os seus valores. A gente vai ver um conto que chama Laços de Família, da Clarice Lispector, e a Clarice Lispector chama isso de epifania, que a protagonista ela esbarra na mãe e quando isso acontece, essa ação faz com que ela mude, assim, ela começa a rever um monte de coisa em relação à relação dela com a mãe e que ela não quer repetir com o filho, um simples esbarrão. Sabe quando acontecem umas coisas na vida da gente que a gente pega e para? Umas coisas banais acontecem na vida da gente e que faz a gente refletir? É esse tipo de coisa, tá? No caso aqui desse conto, é a revelação, né? Acontece quando um fato ou uma situação muda o modo de pensar
ou agir no personagem, levando a romper com determinados valores, a questionar seu modo de vida, etc. O desfecho do conto lido apresenta uma solução do conflito ou uma revelação? Justifique. Vai dar certo. Na verdade, são as duas coisas, né, gente? As duas coisas acontecem. Com o comentário de Ju, que é o protagonista, sobre o pai, a imagem dele aos poucos diminui. Não é que a dor diminui, segue o fluxo mesmo, né? E a família vai comer o peru e, de certa forma, aceita um pouco a felicidade. Então, ao mesmo tempo que tem a questão do... Como é que fala, gente? A solução do conflito, porque eles deixam... Existe a questão da revelação, as duas coisas. Eles aceitam e segue o fluxo, ok? Gente, todo mundo já está com o livro ou não? Não, né? Eu não. Nem eu. Quem tem livro já? Só para eu ter noção. Só a Aline, Thiago e o João, Rafa. Vamos ver se semana que vem a gente começa como é que fala? A trabalhar com o livro. Gente. Hoje a gente está querendo começar uma atividade. Atividade não, uma matéria, né? Só Vai dar tempo? é esse que é o problema. Como é que é? Se vai dar tempo. O que nós vamos começar? Deixa eu só ir lembrando aqui, só relembrando algumas coisas. E aí eu começo a matéria amanhã. Lembra que ano passado a gente viu duas coisas, né? A gente vai ter que juntar duas coisas nesse primeiro conteúdo. Lembra das conjunções coordenadas? Aditiva, lembra, Thiago? Aditiva, adversativa. E aí, a gente também vai trabalhar. O que nós vamos fazer agora? Vocês não vão ter dificuldade, porque a gente trabalhou muitas conjunções no ano passado, e eu comecei a trabalhar com vocês o período simples e o período composto. A gente vai trabalhar o período simples, gente, é onde a gente trabalha basicamente a análise sintática em cima dele. O período composto, obviamente, que a gente tem os termos sintáticos. Não é porque agora a gente tem, dentro de um período, mais de uma oração que não vai ter sujeito, não vai ter objeto. Porém, a gente vai trabalhar agora a relação dessas duas orações. E aí, eu acho que eu cheguei a falar para vocês das orações coordenadas e das subordinadas, a diferença entre elas. Vocês se lembram? Ou mais ou menos? Lembra do período simples e do período composto? Eu lembro, mas eu... O período, gente, ele começa lá, né? Tem o início, e ele termina onde eu tenho o ponto. Independente do tamanho, independente se é curto ou se é longo, o meu período vai terminar onde tem o ponto. Quando o meu período tem apenas uma oração, que obrigatoriamente eu tenho dentro de uma oração, nono ano? Verbo, isso mesmo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma única oração. Se eu tenho uma única oração dentro do meu período, por exemplo, a Aline respondeu à professora. O verbo respondeu, uma oração, período simples. A Aline respondeu à professora, pois se lembrou da matéria. Ou seja, aqui eu tenho mais de um verbo, eu tenho o quê? Um período composto. E no período composto, eu vou ter relação... Gente, esse é o terceiro horário, não é? É. Gente, os meninos já estão entrando, vai ter recreio agora. Nossa. Enfim, né? Como é que fala? Quando eu tenho esse período composto, gente,
eles vão ter uma relação, que pode ser de coordenação ou de subordinação. Qual que é a diferença? Quando eu falo, a Aline respondeu à professora, pois lembrou-se da matéria. Se eu separar esses dois períodos, a Aline respondeu à professora, o sujeito é o mesmo, a Aline, né? A Aline lembrou-se da matéria. Eu consigo desmembrar esse período composto e torná-lo em quê? Dois simples. Estão me acompanhando? Todo mundo acompanhando meu raciocínio? Quando eu consigo desmembrar, isso significa o seguinte, que o período composto, ou seja, as duas orações aí, né, desse período, elas são o quê? Independentes. Ou seja, uma não depende da outra, eu consigo desmembrá-las. O que aconteceu? Quando eu fiz um período composto, eu uni pela conjunção pois, que é uma conjunção explicativa, e dei ali, estabeleci uma relação de sentido aí, que é de explicação. Beleza. Agora você coloca assim, embora tenha estudado, Gabriel não lembrou-se da matéria. Tem como eu desmembrar? Embora Gabriel tenha estudado, Gabriel lembrou-se da matéria. Eu posso desmembrar isso aí? Não. Não, porque não vai fazer sentido. Embora Gabriel tenha estudado, se eu colocar isso só como se fosse apenas um período, não vai ficar sem sentido. Porque essa oração, embora Gabriel tenha estudado, depende da outra oração que é. Qual que é a outra frase? Esqueci. Gente, não se lembrou da matéria, ou seja, uma depende da outra. Por isso que a gente chama de uma relação de subordinação, tá? Então, a diferença eu vou passar isso tudo direitinho para vocês amanhã, tá? Mas só para a gente ir conversando esses minutinhos. E Rafael tá muito burguesinho com esse copo aí desse Starbucks. Tá muito burguesinho, tá? Acho que isso aí deve ter custado no mínimo uns R$23. Só o copo. Com café dentro só mais o copo, 15. tá? Por isso. Então, gente, a diferença é exatamente essa. O período composto por coordenação, esses são períodos independentes, tá? É um período... As orações são independentes, eu posso desmembrá-las, e as subordinadas eu não consigo fazer isso, ok? Então, amanhã eu passo um pouquinho desse conteúdo para vocês. Até amanhã.